Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um outro tipo de substrato que eu sempre venho falando com vocês, mas ainda não tinha mostrado e que é muito bom para a gente estar cultivando as nossas Cattleya metistoglossa. Mas antes de falar sobre o assunto, eu gostaria de pedir aquele joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Para quem ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que vocês sejam sempre informados quando eu publicar vídeos novos. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Então, pessoal, o substrato no qual eu estou falando é este aqui, ó. Eu não sei se vai dar para estar dando para vocês ver. Acho que dá. Tá vendo? A quantidade de raízes é porque tá por trás aqui dos pseudobulbos. Na verdade, eu sempre utilizo o mínimo de substrato possível para estar cultivando as minhas orquídeas. E aqui nessa orquídea, eu utilizei uma placa de cimento mesmo, esse cimento que a gente usa em construção, e foi o cimento puro. Eu resolvi fazer umas plaquinhas para outra coisa e eu acabei aproveitando para poder ver se as orquídeas se fixavam. E para minha surpresa, as orquídeas se desenvolvem muito bem, principalmente as Cattleya metistoglossa. Eu vou precisar fazer o teste com outras Cattleyas para ver se elas também vão se adaptar. E se adaptar, eu vou estar fazendo o replante também nesse tipo de substrato. Então, pessoal, olha só. Por isso que ultimamente eu estou deixando de cultivar orquídeas em vasos, porque olha o que acontece. Com o passar do tempo, o vaso ele se danifica, até mesmo porque aqui é muito iluminado. Esses vasos de plástico não aguentam sol, e a gente sabe que as nossas orquídeas elas precisam de luminosidade. Então, o que é que acontece? Deixa eu colocar do lado de cá para ficar melhor. Então, o que é que acontece? Quando os vasos eles vão envelhecendo, eles vão ficando bem frágeis e eles acabam quebrando. Então, a gente precisa replantar as nossas orquídeas. E aqui o que foi que eu fiz? Eu utilizei o mínimo possível de substrato, mas eu coloquei essa placa de cerâmica. E olha só como a orquídea se desenvolveu. Olha só, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar a quantidade de raízes, tá vendo? Olha só a quantidade de raízes. Essas raízes aqui estão todas saudáveis. Se ela tivesse nesses substratos que apodrece rápido, que se decompõe, então elas não estariam dessa forma. Então aí essas raízes elas se bifurcam o tempo todo. Então elas vão envelhecendo, mas elas continuam saudáveis. Então, não tem problema nenhum. Aqui, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um corte, mas eu posso pegar essa placa de cerâmica aqui, retirar daqui de dentro, e colocar em outro vaso, e ela vai se desenvolver, ou tentar furar aqui e pendurar, sem precisar danificar as raízes das orquídeas. Então agora, isso aqui foi um teste que eu fiz, deu certo. Eu posso estar fazendo outras placas de cerâmica, e aí eu posso estar fazendo no formato que eu quiser, e eu posso estar fixando as minhas Cattleya metistoglossa. Agora, vasos de plásticos eu não vou mais utilizar. Eu posso plantar uma ou outra, mas em grande quantidade eu não vou plantar mais, porque dá muita dor de cabeça. E
A prova está aí. Olha quantos vasos. Olha a coisa medonha que fica. Nesse caso aí eu deixei porque elas estão grudadas aí. Então, muitas raízes aí saudáveis. Então eu não vou remover porque elas estão grudadas aqui na mesa. Então, olha aqui como é que tá. Então as raízes elas saem no vaso, no fundo do vaso, e elas grudam aqui na madeira. Então isso é a prova que madeira não tem melhor substrato para a gente estar cultivando as nossas orquídeas. Olha outra questão aqui, ó pessoal, para a gente ver que orquídeas elas gostam do mínimo de substrato possível. Orquídea ela gosta de algo para ela se fixar, ela precisa de um suporte, porque elas são plantas hospedeiras. Então, na verdade, às vezes a gente utiliza substratos orgânicos assim, porque elas também acabam absorvendo um pouco de umidades que ela precisa. A questão dos fertilizantes também, só que a questão dos substratos, quando eles começam a apodrecer, eles acabam danificando as raízes, né? Apodrecendo as raízes também, adoecendo, e isso não é legal. Então, a orquídea mesmo, na verdade, ela precisa de suporte. Se você pegar uma orquídea e colocar ela dentro de um vaso, pode ser de plástico, pode ser de barro, colocar algum material para poder reter um pouco de umidade, você fazer as regas necessárias e a adubação, a orquídea vai se desenvolver muito bem dentro do vaso puro. Isso é fato. Necessariamente não quer dizer que a orquídea precise daquele substrato que a gente utiliza, esse convencional, para poder ela se fixar. Então a prova está aqui. Vendo? A prova está aqui. Essa Cattleya metistoglossa, ela está fixada simplesmente no vaso. Tem um pouco de substrato aqui, mas se não tivesse, se eu quiser cortar aqui, eu posso cortar e deixar ela fixa aqui, apenas no vaso. Se eu quiser fazer um corte aqui, eu faço e deixo ela fixada apenas no vaso. Olha aqui como estão as raízes aí nas bordas do vaso. Então, as raízes, quando elas estão expostas, olha só, olha para ali para dentro, olha ali para dentro. Então, aqui dá para ver, né, que as raízes das orquídeas, quando elas estão expostas, elas se desenvolvem muito melhor do que quando elas estão no substrato. Olha as que estão aí no substrato, como estão velhas, podres e mortas. Né? Então, por isso que eu estou sempre falando e mostrando a questão das placas de cerâmica. Porque a cerâmica ela ainda é melhor do que o plástico. Então, o que vai acontecer com a cerâmica é justamente o que está acontecendo aqui, ó, com essas raízes aqui do vaso. Então, elas vão fixar e elas vão envolver a cerâmica do mesmo modo que elas estão se fixando aqui nesse vaso de plástico. Então, dá para ver que as raízes elas se desenvolvem muito melhor quando elas estão expostas. E a orquídea também, consequentemente, vai se desenvolver porque o sistema radicular ele está muito bem desenvolvido. Então, a área de absorção de água e de nutrientes é muito maior. Então, olhe só aqui o tamanho que está essa Cattleya metistoglossa, quase 1 metro de altura. Olhe só, para a gente ver, né? Então, o tamanho, esse tamanho, ele é decorrente do sistema radicular bem desenvolvido. Olha só aqui outra questão. E o que é que eu utilizo aqui, pessoal, como enraizador? Vitamina do complexo B. Não utilizo, nunca utilizei nenhum outro enraizador até o momento. Apenas a vitamina do complexo B. E olha só aqui, olha só, olha só. Olha aqui, raízes branquinhas. Infelizmente, algumas eu tive que cortar a ponta, tá vendo? Deixa eu focar aqui. Eu tive que cortar a ponta porque a vespinha maldita. Então, olha para aqui. Aqui eu já
Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é a vespa. Então, é terrível essas vespas. Olha para ali a quantidade de raízes. Isso aí são raízes boas. Então, a floração dessas orquídeas aqui é bombástica, porque o sistema radicular delas estão bem desenvolvidos. Tem muitos orquidários hoje em dia que já cultivam, né? Inclusive orquidários comerciais. Eu não sei nome, não lembro nomes assim, mas eu andei vendo uns na internet que eles plantam em toquinho e as raízes elas descem assim, elas vão até o chão. E as orquídeas estão assim, belíssimas. Então, quanto mais as raízes assim aéreas, é que as orquídeas se desenvolvem muito bem. Então a gente pode ver um porte de uma orquídea que está sendo cultivada dessa forma é muito maior do que uma orquídea que está sendo cultivada em vasos, em substratos convencionais. Nesses substratos que, digamos assim, retém um pouco mais de umidade. Tanto é que a gente precisa ter um pouco mais de cautela na rega, porque se as raízes elas ficarem encharcadas por muito tempo, com certeza vai acontecer um apodrecimento. E quando as raízes estão expostas assim dessa forma, aqui a gente pode regar todos os dias que a orquídea, aí é que a orquídea vai gostar, porque ela gosta mais de umidade ambiente. Então as raízes elas absorvem apenas a quantidade de água que elas precisam e logo essa água ela evapora. Diferentemente do que acontece com os vasos. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se gostaram do vídeo, não deixe de dar aquele joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não deixe de se inscrever para quem ainda não é inscrito e ativar o sino de notificações para que vocês sejam sempre informados pelo YouTube quando eu publicar novos vídeos. Compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, suas sugestões e suas dúvidas. E dentro das minhas possibilidades eu estarei dialogando com cada um de vocês. Eu estou sempre à disposição para qualquer dúvida, para qualquer sugestão também. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.